Glória a Deus, aleluia. Bom, enquanto os nossos irmãos e irmãs entram, a gente ora aqui, amém? Vamos consagrar essa live ao Senhor e entregar essa live nas mãos do Cordeiro, para que Ele guarde, para que Ele proteja, para que Ele blinde, amém? Mas que principalmente para que Ele tome o governo e o controle, amém? De mais uma live nas mãos dEle, em nome de Jesus. Bom dia, Rosilda, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, vamos orar? Pai, é pela autoridade que há no Teu santo nome, Jesus, que nós glorificamos e exaltamos o Senhor, te rendendo graças, Paizinho querido, por mais um dia, Pai, na Tua presença, mais um devocional para a honra e glória do Senhor, Jesus. Eu já entrego, Senhor, o domínio e o controle desta live nas Tuas mãos, Espírito Santo. Faça conforme bem lhe apraz. Fale conforme, Senhor, a Tua vontade. Ministra, Senhor, em nome de Jesus, a nossa alma conforme ela precisa ser ministrada e não da forma como nós queremos ouvir para agradar os nossos ouvidos carnais, Pai. Pai, que hoje seja um dia, Senhor, de transformação, em nome de Jesus, na nossa vida espiritual e também na carnal, Pai. Que hoje seja um dia, Senhor, em nome de Jesus, de poder compreender os mistérios que o Senhor tem, Pai, através da Tua palavra. Pai, que o Espírito da revelação esteja, Senhor, sobre nós. Traga o Espírito da revelação da palavra, Senhor. Nós precisamos e necessitamos do eterno, Pai, sobre as nossas vidas. Libera o Espírito da sabedoria, Adonai. Libera entendimento, Senhor, em nome de Jesus, sobre as Escrituras, Pai. Faça esse devocional conosco, Yeshua. É o que te clamamos, é o que te pedimos. Nos permita, Senhor, sentir o Teu toque e a Tua presença de uma forma palpável, Senhor. Nós ansiamos pela Tua presença, Abba. Nós ansiamos pela presença do Mestre, aquele, ó Pai, que esteve com os discípulos em terra, ensinando o Senhor face a face. Nos permita ter a mesma experiência, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro, Pai, que todo o mal caia por terra. Eu declaro que agora os Teus anjos, ó Deus, sentinelas de plantão, anjos, ó Pai, destinados a batalhas espirituais, anjos do Teu exército se posicionem ao nosso favor, estando de prontidão, Senhor, para o ataque e contra-ataque, se necessário. Selamos, Senhor, nas regiões celestiais agora os umbrais desta live com o sangue do Cordeiro. Amarramos, Senhor, em nome de Jesus, com cordas de fogo, principados e potestades e hostes malignas. Pai, eu declaro que nenhum tipo de interferência, Senhor, ocorrerá durante a transmissão desta live, porque o Senhor sela agora, com o sangue de Yeshua, em nome de Jesus, todos os aparelhos eletrônicos que são usados, todas as conexões, ó Pai, de internet, Pai. Selamos também os 5 elementos, Senhor, a terra, o fogo, a água, o ar e o éter, Pai. Declarando, Senhor, em nome de Jesus, que nenhum mal, papai, poderá paralisar o agir do Eterno. Coloca, Senhor, sobre a minha vida uma armadura, Senhor, especial para este novo tempo. Pai, guarda, Senhor, os meus queridos e também os queridos dos meus irmãos. E eu declaro, Pai, que o inferno, Satanás, não poderá roubar nenhuma parte da semente que nos cabe nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Leia. Bom dia, Tel. Glória a Deus, aleluia. Amém? Fabiano, Fabiana. Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais. Leia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Povo de Deus, se existe alguém aqui de primeira vez, saiba que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Amém? Que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre você e com você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre, amém, o seu ambiente de trabalho. Bom dia, Vânia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você se sinta acolhido pelo Espírito Santo e que o Eterno venha falar contigo, amém? Assim como ele tem falado conosco. Fazemos os nossos devocionais todos os dias às 7h45 da manhã. E nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, no livro de 1 Reis. E hoje nós vamos ler capítulo 21, amém? E se o Senhor assim nos conduzir, capítulo 22 também, amém? Vamos ver se vai dar tempo. Glória a Deus, aleluia. Então, eu peço que você, se puder, abra aí a tua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 21, amém? Vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta manhã. Bom dia, Sara, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 21. Nabote não atende a Acabe.
Passados esses acontecimentos, Nabote, o Jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me tua vinha, para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca, te darei uma vinha ainda melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Gente, atenta a algo aqui, tá? Algumas coisas que depois vai prestando atenção. Que aqui tem muita coisa por detrás desse capítulo e desses primeiros versículos que a gente está lendo. Então, Acabe queria uma vinha, tá? Que era a vinha de Nabote. Versículo 3. Todavia, Nabote replicou ao rei: Yahvé-me livre de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o palácio, irritado e muito aborrecido por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel. Porquanto lhe havia dito francamente: não lhe entregarei a herança de meus pais. E por isso estendeu-se sobre o leito e voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Versículo 5. Jezabel manda matar Nabote. Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou: por que estás tão chateado a ponto de rejeitares a comida? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote o jezreelita: vende-me a tua vinha, ou, se preferires, te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou: é assim que governa sobre o reino de Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu mesma te darei a vinha de Nabote de Jezreel em tuas mãos. Depois ela escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciões e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. E nessas cartas escreveram o seguinte: proclamai um jejum geral e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos que o acusem deste modo: tu amaldiçoastes a Deus e ao rei. Em seguida, levai-o para fora e apedrejai-o até a morte. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade, fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas que ela enviara. Decretaram um tempo de jejum e expuseram Nabote no meio do povo. Em seguida, compareceram 2 homens, filhos de Belial. Aqui, Belial é um demônio, tá? Filho de Belial. Sem escrúpulos. E passaram a acusá-lo diante do povo reunido, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o sentenciaram ao apedrejamento público, e assim foi morto. Mais tarde mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou Acabe: levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. Assim que Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e dirigiu-se até a plantação de uvas e tomou posse dela. Então vamos lá. Esse aqui é um versículo muito conhecido. Amém? É uma passagem que muita gente já pregou sobre Nabote, sobre as vinhas de Nabote. Mas agora a gente vai ver pelo âmbito da visão da batalha espiritual. A gente vai ver o que acontece muitas vezes na nossa vida e a gente nem percebe. Primeiro ponto, povo de Deus, por que eu tomei aqui para vocês, tomei a atenção de vocês para dizer aqui, ó, cede-me tua vinha para que eu transforme em horta. Vinha representa o quê? O que o vinho representa no mundo espiritual? O vinho representa alegria. O vinho representa a presença de Deus. É por isso que o vinho representa a vida. Qual que foi o primeiro milagre que o Messias fez em terra? O primeiro milagre foi o milagre do quê?
da transformação, da transmutação, o sinal de milagre, prodígios e maravilhas que o Espírito Santo de Deus fez com Jesus Cristo lá no casamento. Por quê? O vinho representa a presença de Deus. O vinho representa, amém, a felicidade. Então, quando Jesus fez aquele milagre, eu estou contando agora para poder deixar bem explicado, tá? Então, quando Jesus fez aquele milagre de transformar água e vinho no casamento, é porque naquela época, se faltava vinho no casamento, era um sinal de que o casamento não ia ser bom, de que eles não iriam ter felicidade nem a aprovação de Deus. Então, não poderia faltar o vinho na festa do casamento, porque o vinho representa alegria. O vinho representa a presença de Deus. É por isso que na ceia do Senhor, o Senhor pega o pão, amém, que é representação do maná, e o Senhor pega um cálice de vinho para representar o seu sangue, representando que ali tem vida. Então vocês conseguem entender a trama aqui de Jezabel para tirar de Nabote a presença de Deus? Porque se atente ao versículo, ele não pede a vinha porque é vinha. Amém? Porque ele tinha outras vinhas. Ele queria a vinha para fazer com que ela se tornasse horta. Aqui Acabe não queria a vinha, amém, de Nabote, porque era algo que dava os melhores frutos. Não, ele queria matar a presença de Deus naquele lugar. Ele queria matar a presença do Deus vivo de Israel pelas imediações do palácio do rei. Porque o palácio do rei tinha sido contaminado pelos deuses de Jezabel, que Jezabel adorava. Então aqui, em nenhum momento, Acabe quis tomar as vinhas de Nabote porque ele queria apreciar um bom vinho. Não, porque ele chegou a pegar e falar para Nabote assim, eu te dou outra vinha. Se o problema é vinha, se o problema é que você quer ter vinho, eu te dou. Só que ali existe algo espiritual por detrás. Por quê? Aquilo ali que Nabote tinha recebido, aquela vinha, era uma herança do pai. Vai pegando aqui, amém? Se atenta para não perder. Era uma herança do pai dele. Então a herança trazia felicidade. A herança trazia alegria no coração. E Acabe já estava debaixo de uma regência demoníaca por conta da aliança que ele tinha feito com Jezabel e por conta da aliança que ele tinha feito de forma inconsciente também com os deuses que Jezabel compactuava. Porque a partir do momento em que você tem ato sexual com uma pessoa que não carrega a mesma visão espiritual que você está contaminando também o teu corpo físico e o teu corpo espiritual. Então Acabe aqui já estava contaminado com os mesmos espíritos que habitavam em Jezabel. Então aqui ele estava tentando roubar a herança que era de Nabote e trazer o quê? Morte para aquela região. Porque a vinha era uma vinha muito bonita, que tinha muita vida. Era vistosa a presença das pessoas. Deus tinha abençoado aquela vinha. E ali Acabe não queria aquela vinha simplesmente porque, porque eu quero beber do melhor vinho. Não, ele queria, porque ele queria destruir a presença do Deus vivo de Israel de uma forma indireta, tomando as vinhas de Nabote, porque estava paralelo, amém, ali ao palácio do rei. E aí, qual que foi a trama? Ele teve uma negativa de Nabote, falou, não, eu não vou dar o que é meu por herança. Eu não vou dar a minha presença, a presença do meu pai aqui, porque aquela vinha carregava a presença de Deus naquele lugar, carregava a presença do pai de Nabote. Era algo que ele trazia a lembrança do que o pai dele conquistou. E o que eu estou querendo dizer aqui é, será que você tem cuidado da vinha que o pai te entregou nas mãos? Será que você tem cuidado da herança que o pai te entregou nas suas mãos? Ou você está sendo persuadido, amém, por um espírito demoníaco a entregar a felicidade da tua vida? Porque muitas vezes a gente não se comporta como Acabe, dando uma negativa. Muitas vezes a gente vai dar uma resposta positiva. E aí você acaba entregando a tua felicidade.
E como que eu acabo entregando a felicidade? Porque às vezes não, Satanás ele não vai vir de forma de Satanás. Ele vai vir exatamente como Acabe se comportou. Como que ele se comportou depois na negativa de Nabote? Ele disse o quê? Então Acabe foi para o palácio irritado e muito aborrecido. E por causa da resposta de modo de falar de Nabote, tá, vamos lá. Lhe entreguei a herança dos meus pais, e por isso estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer nada. Ele ficou todo tristinho. Um espírito de vitimismo. Às vezes, as pessoas vão ser tomadas por um espírito de vitimismo para roubar a tua presença. Para roubar o que é teu por herança. Porque vinha, amém? Vinha aponta para Cristo. Ele é o vinicultor. Nós somos as vinhas. Entende? Então, cuidado, querido. Cuidado, irmã. Cuidado, irmão. Em nome de Jesus, para que você também não caia na persuasão de Jezabel e Acabe. Porque Acabe aqui, ele foi tomado por espírito de vitimismo, não quis comer, não quis beber. Ai, ele não me deu a vinha. Aí Jezabel, toda, né, articulosa que ela era, fez um plano terrível para tomar a vinha de Nabote. E fez aqui falsas cartas, usou a autoridade real. Por quê? Porque ela viu ali que o rei estava, né, sem comer. Não, eu vou dar meu jeito. E muitas vezes as pessoas são tomadas do espírito de vitimismo para tentar roubar a minha vida e a tua vida. Um exemplo claro e nítido que acontece isso. Dentro de relacionamento. Às vezes você está vivendo um relacionamento abusivo, do qual Deus já falou que não é para você estar dentro desse relacionamento. Só que aí, a pessoa narcisista, o abusador, ele pega e fala assim, se você terminar comigo, eu morro. Se você terminar comigo, então você é essa pessoa. Se você terminar comigo, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E começa um espírito ali de manipulação e vitimismo. E a pessoa fica presa dentro daquele relacionamento e não consegue sair. Roubou a presença, roubou a alegria, roubou a felicidade. Isso se estende também para outras áreas da nossa vida. Não somente na área sentimental. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque é o que mais acontece. É o que mais acontece. Pessoas que não aceitam términos de relacionamento, de coisa que nem deveria ter começado. Começa por aí, que já nem deveria ter começado. E quando começa errado. E aí, depois que a pessoa se liga que ela está no erro, que ela está fazendo a pior besteira da vida dela, ela tenta sair fora, o espírito tenta prender, roubando o quê? Roubando a felicidade e a alegria. Porque aí ela começa a se comportar exatamente como Acabe se comportou aqui. Sem querer comer. A minha vida não tem mais felicidade sem você. Não faz mais sentido se você terminar comigo. Não, vamos tentar, eu vou mudar. E aí começa um espírito de manipulação, um espírito de vitimismo, um espírito de autocomiseração. Não, porque tudo, agora eu vou ser diferente. Cuidado, amém? Cuidado em nome de Jesus. Você precisa ser fiel, amém? Aquilo que o Senhor te fala, aquilo que o Cordeiro mostra para você. Nabote aqui, ele não pensou duas vezes, ele falou, eu não vou entregar a minha herança. Eu não vou entregar aquilo que o meu pai me deu. Eu não vou entregar a vinha que o meu pai cuidou o tempo todo, a vida inteira, e me deixou por herança para se transformar numa horta. Se ele tem vinha, para que ele quer a minha? Então, em nome de Jesus, povo de Deus, que nós venhamos ter a sabedoria e maturidade de Nabote. Aqui, ele perdeu a vida? Ele perdeu a vida. Ele acabou perdendo a vida. Mas ele foi fiel. Ele foi fiel. Ele não negociou a presença. Ele não negociou a herança dele. E tem pessoas que estão negociando a herança por conta de manipulação de espíritos demoníacos. Tem gente que está entregando a felicidade. Tem gente que está entregando a vinha. E isso daqui também traz uma representação, amém, para os dias de Jesus. Jesus era o quê?
Ele é o vinicultor. Ele veio cuidar da vinha. Então aqui Nabote estava cuidando da vinha, não entregou a vinha nas mãos de Satanás. Porque Acabe era a própria representação de Satanás naquele momento. Porque ele tinha feito uma aliança com Baal, de uma forma direta e indireta. Amém? Outra coisa, vamos lá, agora para a segunda parte do texto, a partir do versículo 5. A gente viu que Jezabel foi lá e usou a autoridade do rei para trazer morte para Nabote. O que eu estou querendo dizer é, tem pessoas que usam do poder e autoridade que Deus lhes concedeu, esquece aqui a autoridade, amém, das trevas, porque nós sabemos que o demônio ele tem poder e autoridade, nós vimos aqui, esquece. Mas existem homens e mulheres que têm autoridade de Deus e usam dessa autoridade que Deus lhes deu para trazer o quê? Para trazer morte para os filhos de Deus. Estão debaixo do espírito de Jezabel. Estão debaixo do espírito de Jezabel. Jezabel traz morte. Jezabel vai tentar castrar você vai tentar tampar os teus ouvidos espirituais. Vai tentar fazer de tudo para que você não viva a palavra, para que você não viva o seu destino profético, para que você não faça aquilo que tem que ser feito, para que você negocie a vinha, a presença e a alegria. Jezabel, ela é expert em roubar felicidade, porque ela manipula. Vocês viram aqui que ela ficou, né? Ela manipulou o povo. Ela pegou o anel do rei, fez um decreto em nome do rei falso. Jezabel é mentirosa, inescrupulosa. O espírito, a influência de Jezabel é dessa forma. Então, isso daqui já é alertas para você entender. Ela gosta de pegar pessoas de influência. Escuta isso aqui. Como que já estou falando sobre Jezabel aqui, tá? Que eu falei que eu ia fazer o estudo, mas eu já estou falando agora. Então, como que Jezabel age? Ela pega pessoas de influência, pessoas de autoridade, pessoas que têm relevância dentro de um ministério, dentro de uma casa, dentro de uma empresa, e ela usa da influência dessa pessoa para ela conseguir aquilo que ela quer. É assim que Jezabel trabalha. Então, querido e querida, eu preciso te alertar algo. Se você é esse tipo de pessoa, que você tem uma certa influência, e você usa essa influência para você adquirir algo que você quer, você está debaixo do domínio de Jezabel. Se você é o tipo de pessoa que você usa de vitimismo, que você se comporta como vitimista para conseguir algo, você está debaixo do espírito de Jezabel. Você precisa ser liberto. E eu sei que você vai começar a sentir um ódio tremendo de estar ouvindo isso daqui. Porque hoje o Senhor vai tirar regência de espírito de Jezabel de pessoas aqui. Eu sinto uma presença muito forte de Deus e Ele manda dizer, vai quebrar sistema de Jezabel. Porque está cheio de pessoas que usam de manipulação dentro de casa, dentro de casamento, dentro de trabalho, dentro de ministério, para poder ter poder, para poder ser visto, para poder ser reconhecido. O Senhor vai destronar essa estrutura demoníaca hoje. Começa hoje. Porque Jezabel, deixa eu te falar, não é um espírito fácil de ser destruído. Não é. Por quê? Porque ela consegue se disfarçar. Ela tem multiformas de agir e ela nunca age sozinha. Geralmente ela vem em comunhão com Lilith. Às vezes ela vai vir em comunhão com Baal. Às vezes ela vai vir em comunhão com o espírito de Acabe. Então, para destronar Jezabel, você precisa ter uma vida de santidade e relacionamento com Deus. Vai lá para aquilo que Jesus disse. Existem certos tipos de castas de demônios que só são destruídos com jejum e oração. Então, se existem pessoas que usam da sua autoridade, que usam do seu posicionamento,
ou se fazem de vitimista, você está debaixo da regência da doutrina de Jezabel. Por quê? Jezabel causa medo. É caos, é pânico, é pavor. No entanto, que Elias foi colocado lá, ele foi se esconder dentro da caverna, quando ele ficou sabendo que Jezabel estava atrás dele. E olha que Elias tinha destruído 400 profetas de Baal, mas ele temeu a Jezabel. Então Jezabel não é qualquer demoninho, porque ele é sutil. A influência de Jezabel, você só consegue discernir de uma forma, discernimento de espírito. Discernimento de espírito aguçadíssimo. Se você não tem discernimento de espírito aguçado, você passa desapercebido por Jezabel e você faz exatamente o que ela quer, porque foi o que aconteceu aqui. Ela manipula, ela bajula, ela é aquelas pessoas que puxa saco. Jezabel nunca vai vir de forma grosseira. Jezabel não vai vir atacar você, atacar teu ministério, falando que você é feio, falando que você é aquilo, que você é aquilo. Não, ela vai te dar presente. Ela vai querer ser sua amiga. Ela vai querer passar, sabe, ficar puxando o saco. Porque ela vai querer estar perto de você. E aí você vai confiando, se você não tem o discernimento. Aí você vai abrindo, tipo, você vai afrouxando, porque ela sabe como chegar. Então, às vezes, você está numa posição de retaguarda, você está ali de prontidão, alerta, atento. Só que ela é tão articulosa, ela sabe tanto como fazer, que aí ela vem e dá um presentinho. Ai, nossa! Misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Ai, eu gosto tanto de você. Ai, eu trouxe esse presente para você. Aí você, ai, obrigada. Aí beleza, passou. Aí daqui a pouco, ai, como você tá linda. Mas por dentro ela te odeia. Por dentro ela quer pegar a tua alma. Aí fica lá. Aí daqui a pouco, do nada, a pessoa começa a querer dominar você. Falsidade. Do nada ela começa a querer dominar você. Ah, não. Isso que você está fazendo já não é dessa forma. Aí você, não, é verdade. Aí você começa a se autoanular. Aí você começa a vir o processo da autoanulação. Porque ela começa a colocar a forma dela agir, a forma dela pensar, a forma dela fazer. E você vai perdendo a sua identidade. É assim que Jezabel faz. E aí a pessoa vai perdendo a identidade, a pessoa vai perdendo a forma do qual ela nasceu para ser. Isso acontece principalmente, agora vamos trazer para a esfera espiritual para dentro da igreja. Isso acontece principalmente para quem flui no profético. Sobre pessoal que é de intercessão, sobre grupo de liderança, pastores, diáconos, presbíteros e profetas. É o que mais acontece. Espírito de Jezabel, doutrina de Jezabel. Porque ela quer ter o domínio, ela quer ter o controle. Então ela vai chegar dentro de uma comunidade cristã, ela vai chegar dentro da tua igreja disposta a fazer tudo. Ah, não, eu faço. Deixa que eu faço. Ah, eu tô aqui para servir. Aí puxa saco e fala, ai, como você é cheia da presença. Nossa, como você carrega a presença de Deus. Não, pastor, porque o que você falou tá certo. E o pastor vai. Se é um pastor que tem ego, já era. Vocês estão entendendo por que a gente não pode ter ego e orgulho? Porque é alimento de Jezabel. Aí, no profeta, o que ela faz? Ela caça profeta. Então, Jezabel, ela vai lá e ela fica manipulando a cabeça do profeta. Principalmente um profeta, principalmente para quem se move no mover profético, que tem ego e orgulho e que não é sarado espiritualmente. Jezabel detona. Por quê? Traz falsa profecia. Porque ela manipula. Então, cuidado, querido, você que está se movendo, você que se move no profético, você que tem um chamado profético, peça discernimento de espírito.
Peça discernimento de espírito. Porque Jezabel vai tentar calar tua voz profética, trazendo confusão na tua mente, colocando pessoas no seu caminho que estão debaixo da doutrina de Jezabel para puxar o teu saco e fazer inflar o teu ego. E inflando o teu ego, gerando um orgulho em você, você se perdeu. Jezabel, ela é exatamente dessa forma. Tem muitas outras coisas que depois no estudo a gente vai falar, tá? Mas já porque a gente já entrou aqui nesse assunto, eu já estou falando. Ela então aqui fez o quê? Ela manipulou. E ela conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu a vinha de Nabote. Então, onde tem vitimismo, aonde tem pessoas, amém, que gostam de ter domínio e poder, tem regência do espírito da doutrina de Jezabel. Pessoas que querem ter o poder e o domínio de tudo, está debaixo da regência do espírito de Jezabel, porque só existe um que tem todo o poder, Cristo. Só existe um que tem o domínio, Cristo. Satanás não tem domínio de nada. Então, se você é o tipo de pessoa que quer ter o domínio de todas as coisas dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro do teu ambiente de trabalho, dentro da igreja, você está debaixo do espírito de Jezabel. Você precisa ser liberto. E provavelmente, quase que 90% de certeza, você é uma pessoa que está cheia de ego. Você é uma pessoa que tem orgulho. Você é soberbo. Porque você precisa entender que o domínio da tua vida nem é teu, é de Cristo. Então, logo, você não pode ter o domínio de todas as coisas. Porque quem tem o pleno domínio sobre você é o Messias. Gente, muitas pessoas falam, misericórdia, está repreendido, está com o espírito de Jezabel, mas eu quero falar para você que isso é mais normal do que você possa imaginar. O espírito de Jezabel não pega só, atua só em mulher, atua em homem também. O espírito de Jezabel não é só porque a mulher está usando uma roupa depravada, não, é as atitudes, é o comportamento, por isso que ela é o quê? Uma doutrina. Por isso que é a doutrina do espírito de Jezabel. Jezabel não era um espírito, era uma mulher que carregava, amém? Jezabel era uma mulher que carregava um espírito maligno, que tinha essas doutrinas. Então Jezabel pega em homem, pega em mulher, pega em criança a doutrina de Jezabel. Vamos lá. E quando essa pessoa é o pastor? Então, quando essa pessoa é o pastor, a igreja tem que se unir e orar. E orar para que esse espírito saia da vida do pastor. É juntar o povo da intercessão. O ministério não tem grupo de intercessão. Então, junta as irmãs do coque, o círculo de oração, e faz uma oração, levante um clamor pela vida do pastor. Porque essa igreja está debaixo do espírito de engano. Porque se o cabeça, amém? Ali, que é Cristo, não está tendo voz através da vida do pastor, vocês estão se alimentando de uma fonte errada, contaminada. Então, se tem como identificar isso, amém? Se já foi identificado ali, é porque Deus já levantou pessoas com autoridade suficiente, discernimento para guerrear por aquela noiva e por aquela vida. Então, guerrei. Porque o Senhor destrona. É fácil? Não é. E como que eu destrono Jezabel? Você destrona Jezabel quando você tem uma vida reta perante a presença de Deus. Quando você não tem mais ego e orgulho. Aí eu pergunto aqui, quando identificamos isso em nós mesmos? Quando você identifica isso em nós mesmos, o primeiro passo é o reconhecimento. O que você vai fazer? Amém? Para quem se identificou com isso? Você vai abrir um jejum. Você vai abrir um jejum pedindo para Deus tirar todo o ego, todo o orgulho, toda a soberba, toda a altivez de espírito e toda a contaminação do espírito de Jezabel sobre a sua vida. Você vai pedir para o Senhor arrancar isso de você. O primeiro passo você já teve, você teve reconhecimento. Porque é muito difícil você tratar com Jezabel quando a pessoa não reconhece que ela carrega a doutrina de Jezabel. É difícil. A luta já é árdua contra essa doutrina. E principalmente quando a pessoa não reconhece que ela carrega o espírito de Jezabel.
Porque ela acha que ela fala assim, não, eu sou santa, jamais eu carrego o espírito de Jezabel na minha vida. Imagina. Só que se eu falar para você que tem pessoas que jejuam, que oram, que carregam a doutrina de Jezabel. Sim, existem pessoas. Por quê? Porque são pessoas que não foram tratadas, que não foram curadas, que não foram libertas. Porque tem pessoas que jejuam não para ter a presença de Deus, mas para ter poder. E o que Jezabel quer? Poder. Tem pessoas que jejuam e oram não para ser morto da carne, não para ter a alma colocada debaixo do domínio do espírito. Tem pessoas que oram e que jejuam como os fariseus. Ai, para mostrar que é santo, mas de santidade não tem nada. Jezabel adora. Jezabel adora isso. Vamos lá, vamos continuar. Amém? Vamos continuar aqui. A doutrina de Jezabel, irmã, nós estamos falando, amém? Nós vamos ler agora 1 Reis, capítulo 21, e vamos continuar através do versículo 17, tá? Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 21, versículo 17. Nós estamos falando sobre a doutrina de Jezabel, nós estávamos falando. Deus fala ao profeta. Então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Elias, o profeta Tisbe, nestes termos: prepara-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está visitando as plantações de uvas de Nabote, onde desceu para tomar posse. E quando o encontrar, isto lhe dirás: assim diz Yahvé, assassinastes teu semelhante, e ainda tens a impiedade de se apossar de sua propriedade? E diz mais: portanto, assim determine Yahvé o Senhor: no local onde os cães lambem o sangue de Nabote, lamberão igualmente o teu sangue, isto mesmo, todo o teu sangue. E quando Acabe viu Elias, lhe disse: então finalmente me encontraste, meu inimigo. E Elias replicou: sim, eu te encontrei, porque te vendestes para fazer o que diante de Yahvé é abominável. E o que era abominável naquela época? Você tirar a vida de outra pessoa. Ai, mas era um período em que tinha muita guerra. Entenda algo, querido. A guerra de Israel nunca foi contra, amém, homens. Não é isso que funciona, não era assim que funcionava. Na guerra, não tinha problema nenhum quando estava em guerra de tirar, mas aqui ele tirou o sangue de um inocente. Derramamento de sangue inocente. E o Senhor paga sangue por sangue. É por isso que ele enviou Jesus para me salvar e salvar você. É por isso que Jesus derrubou ali até a última gota de sangue para salvar eu e você. A mim e a você fomos salvos por sangue, porque é sangue por sangue. Então vamos lá. Por isso lhe afirma: eis que trarei desgraça sobre ti. Devorarei os teus descendentes e exterminarei de tua família todos aqueles que são capazes de urinar na parede e que vivem em Israel, sejam escravos ou livres. E farei com toda a tua casa, como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aias, porque me provocastes a ira e induzistes Israel a pecar. Quanto a Jezabel, assim fala Yahvé o Senhor: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães devorarão. E as pessoas que morrerem no campo, as aves do céu cuidarão de consumir seus cadáveres. Assim jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante a Yahvé o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Então Jezabel, deixa eu parar aqui rapidinho. Jezabel, ela faz com que a pessoa faça coisas que ela jamais pensou fazer. Ela é inescrupulosa. Jezabel é terrível. Jezabel, ela é terrível. Ela faz a pessoa se vender. Ela faz a pessoa tomar atitudes do qual, se ela tivesse em sã consciência, ela jamais tomaria. É por isso que às vezes você vê as pessoas, ela é uma pessoa,
Daqui a pouco, ela ganhou poder, ela ganhou autoridade, ela ganhou notoriedade na vida dela. Se ela não for uma pessoa sarada, remida, santa, sem orgulho, sem ego, sem soberba, ela se transforma. Não é que ela se transforma, ela se revela. Amém? Ela se revela. Então, Jezabel, ela consegue tudo que ela quer. Por quê? Ela vem bem pianinha, bem mansinha. E quem é que não gosta de ser mimado? Todo mundo gosta de um mimo. Todo mundo gosta de ouvir palavra que adora, que acalanta o coração. Ai, como você é cheia da presença de Deus. Ai, como você é mulher ungida. Ai, como você carrega a presença. Ai, como você é boa no que você faz. Daqui a pouco você deixa de ser boa no que você faz, você fala, cara, o que está acontecendo? Jezabel é terrível. Vamos lá. Ele tomou atitudes horríveis, seguindo os ídolos, a exemplo de tudo quanto fizeram os amorreus, os quais Iavé expulsou de diante dos filhos de Iavé, de Israel. Ao ouvir as palavras do profeta, Acabe rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava sobre panos grosseiros e caminhava triste e abatido com toda a mansidão entre as pessoas. Então a palavra de Iavé, o Senhor, veio novamente ao tesbita Elias, dizendo: Viste como Acabe tem se humilhado diante de mim? Considerando, pois, que ele tem sido humilde em teu proceder diário, não mais trarei desgraça que prometi sobre ele, agora durante a sua vida e reinado, mas a trarei durante o império de seu filho. Pega isso aqui. Eu vou ler de novo. Então a palavra de Iavé, o Senhor, veio novamente ao tesbita Elias, dizendo: Viste como Acabe tem se humilhado diante de mim? Considerando, pois, que ele tem sido humilde em seu proceder diário, ele foi humilde, ele reconheceu ali, por um momento da vida dele, ele saiu debaixo da influência do espírito de Jezabel, amém? Das doutrinas de Jezabel, que na verdade são doutrinas de Baal, ela era apenas uma sacerdotisa de Baal, amém? Ele reconheceu, ele voltou em si e ele se arrependeu, então ele abriu um jejum, ele se humilhou. Então quando a gente reconhece, o Senhor, ele nos traz libertação. Só que aqui no caso, amém, de Acabe, iria continuar o quê? A consequência. Porque ele tinha tido uma aliança com Jezabel e gerado filhos com ela. E ali, vamos lá. Então, Pois que ele tem sido humilde em seu proceder diário, mas não trarei desgraça que prometi sobre ele, agora, durante a sua vida e reinado, mas a trarei durante o império de seu filho. Então, isso daqui é exatamente o que as irmãs estão dizendo aqui. Tem 2 pontos: a maldição hereditária e as consequências do seu pecado. Jesus perdoa, se humilha, se arrependa, mas você vai passar um período de tempo, amém? Colhendo os frutos das tuas ações. Vai acontecer. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. É Bíblia. Vai acontecer de ter as consequências. Uma das consequências de pessoas que estão debaixo da regência de Jezabel, que se arrependem, amém? Eu vou falar agora aqui de quem tem cargo de autoridade, tá? Eu vou falar de pastor. Eu vou falar de pastor. Vai ficar um período sem pastorear. Deus tira a igreja. Deus trata. É consequência. É por isso que está cheio de gente que era pastor e perdeu a igreja. Porque deixou o espírito de Jezabel reinar lá dentro. Porque às vezes até a própria pessoa identificou que alguém dentro do ministério estava com o espírito de Jezabel e não podou, e não botou para fora. E esse espírito começou a se achegar, e ali ela tomou o domínio da igreja. A igreja morre. A igreja morre
ou a igreja fecha a porta, ou a igreja é tomada por um espírito de perversão. Como assim? É fornicação dentro do povo da igreja. São pessoas, amém? Os membros da igreja tendo relacionamento entre si como se fosse normal. Quando eu digo relacionamento, eu não estou falando relacionamento santo, não. Eu estou falando, pega um WhatsApp, manda lá, sabe? Vamos sair, vamos se encontrar. E a pessoa acaba fornicando. Ou então, o pastor cai em adultério. Ou então, o pastor fica preso na promiscuidade, na orgia. A igreja se torna a igreja se torna idólatra de quem? Do pastor. Esquece que tem Cristo. Não lê mais a Bíblia. Nem lê, né? Porque para chegar nesse nível são pessoas que não conhecem a palavra. Porque se lesse, ia saber. Porque Deus não deixa nada em oculto. Então, coloca o pastor como se fosse a quarta pessoa da Trindade. O que ele fala é lei. A pessoa não se dá nenhum trabalho de ir lá e ver se realmente aquilo que está sendo ministrado está dentro da palavra. Começa a liberar espírito de homossexualismo dentro da igreja. Mentira. Um abismo começa a puxar outro abismo. E aí sabe o que Satanás faz? Destrói a igreja. Destrói a igreja. É assim que Jezabel faz. Então, qual que é o maior papel de Jezabel? Calar a voz profética. Por quê? A voz profética é o que denuncia ela. Aqueles que se movem no profético é aqueles que detectam Jezabel. E aí o que ela faz? Ela vai pegar e vai calar o profeta. Ela vai tentar matar a voz profética, trazendo o quê? Trazendo tampões nos ouvidos. Amém? Vamos lá. Irmã, quando o pastor começa a ir para o lado do empresarial na vida pessoal, exemplo, consultoria para a empresa. Peraí. Ele pode fazer isso, desde que não seja em cima do púlpito. Amém? A vida pessoal do pastor é a vida pessoal do pastor. A não ser que ele tenha um chamado para ensinar sobre finanças. Porque isso tem. Existem pessoas que são levantadas por Deus, que têm a capacidade de administração. Porque a administração, amém, é um dom do Senhor. Então, se ele tem um chamado para administrar, se ele tem um chamado para ensinar as pessoas a conduzirem a vida, amém, empresarial, a conduzirem a vida financeira, tá ok. Porque tem pessoas que têm esse chamado, amém? Eu conheço pessoas que são de Deus que têm esse chamado, amém? E quando não vemos isso, estamos inocentes. Irmã, quando não tem isso, não é que não tem, tem. Todo lugar Deus coloca um sentinela. Toda igreja Deus coloca um profeta. Todo lugar tem alguém que se move no profético. O que pode estar acontecendo é que a pessoa ainda está com os ouvidos espirituais tampados. Só que o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso. Ele não vai deixar que o mal recaia sobre todos. Amém? O peso vem. O peso vem sobre todos. Você sente uma atmosfera diferente. É por isso que é necessário, queridos. Amém? É por isso que é necessário nós conhecermos a palavra. É por isso que é necessário nós lermos a palavra de Gênesis a Apocalipse. Por que está cheio de espírito e doutrina de Jezabel dentro das igrejas? Porque o povo não conhece as doutrinas de Jezabel, não sabe como ela funciona, como ela agia. Porque não leu o Antigo Testamento. Só que Jezabel é citada no Novo Testamento. Lá nas cartas de Apocalipse. Lá em Apocalipse fala sobre o espírito de Jezabel. Só que a igreja tem preguiça de ler. E como que você luta por algo contra algo que você não conhece? Como que você vai saber se aquilo que está acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua igreja, dentro do teu trabalho, é um espírito de Jezabel, se você não sabe quem é, como que ela usa, como que ela trabalha? Então vamos lá. Versículo capítulo 22. Jesus está passando, eu não sei nem se vai dar tempo de falar.
Vamos lá, acho que dá tempo. Capítulo 22. Acabe quer reaver suas terras. Durante 2 anos que se seguiram, houve paz em Israel e a Síria. Contudo, no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe questionou os seus oficiais servos. Bem sabeis que Ramote Gileade nos pertence e nós nada fizemos para tomá-los nas mãos do rei da Síria. E ordenou Josafá: queres vir comigo à guerra em Ramote Gileade? Ao que Josafá respondeu ao rei de Israel: eis que a batalha será a mesma para mim como para ti, para o meu povo, para o teu povo, para os meus cavalos e para os teus cavalos. A predição dos falsos profetas. Pega aqui. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel: rogo-te que antes consultes a palavra de Yahvé, o Senhor. Então Josafá, o rei de Judá, pediu para que antes que eles fossem para a guerra, consultassem a vontade do Senhor, porque ele sabia que todas as vezes em que o povo de Deus ia para a guerra, Deus era com eles. Eles consultavam o Purim e o Tumim, eles consultavam o sacerdote, o profeta, e ali o Senhor falava, vai ou não vai? Então ele falou, então primeiro antes da gente ir, vamos consultar o Senhor. Então é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Antes de ir para uma batalha, antes de ir para uma guerra, antes de ir querer destronar Jezabel, pergunte ao Senhor, Senhor, estou habilitado? Posso ir? Qualquer tipo de guerra. Pergunte, Senhor, eu posso entrar nessa peleja? Vamos lá. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 aproximadamente. Eles consultou, devo ir atacar a Ramote Gileade ou é melhor deixar de fazê-lo? Diante do que eles responderam, ataca, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Contudo, Josafá questionou, porventura não existe aqui nenhum outro profeta? Servo de Yahvé, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? Vai prestando atenção. O rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um profeta pelo qual se pode consultar a Yahvé, mas eu o odeio, pois jamais profetiza bons presságios ao meu respeito. Eu vou ler de novo. O rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um profeta pelo qual se pode consultar a Yahvé, mas eu o odeio, pois jamais profetiza bons presságios a meu respeito, mas sempre desgraça. Ao que prontamente Josafá replicou: não fale deste modo, ó rei. Então o rei de Israel mandou chamar um oficial e ordenou: traz-me depressa Ben-Hila, Micaias, filho de Inlá. Deixa eu parar aqui antes da gente continuar. Aqui Josafá já tinha tido um sentimento ali de que aquela profecia era falsa. De que aquilo que aqueles 400 profetas tinham falado, vai, ataca. Isso daqui vai fazer assim na tua mente, ó. 400 profetas tinham falado para ele, vai, ataca. Só que ali Josafá pegou e falou assim, tem algo errado aqui. Ele sentiu que tinha algo errado. Ele falou, opa, não tem nenhum aqui, não tem nenhum profeta que possa escutar que é de Deus de verdade. Aí Acabe disse, tem um, mas eu odeio ele, porque ele sempre fala mal. Ele sempre diz coisas que não agradam o meu coração. Sabe o que isso aqui está querendo dizer? Que um profeta de verdade nem sempre vai falar coisas que agradam o teu coração. Porque um profeta de verdade traz justiça, traz juízo, traz justiça, traz realinhamento. Ele fala aquilo que precisa ser dito, você gostando ou não. Um profeta de verdade não vai passar a mão na tua cabeça. Um profeta não vai ficar falando para você 24 horas do teu dia, todas as vezes em que você ouvir uma profecia, que você vai ganhar a tua casa, que você vai ganhar o teu carro, que a tua casa vai ser restaurada. Não. Porque ele sabe que antes da bênção chegar, existe o processo da preparação, da santificação. Existe um processo para você chegar na bênção. Deus não vai abençoar quem está no pecado, querido. Então, se você é o tipo de pessoa
que tem raiva de profeta, que dá paulada, você está ouvindo profecia errada, que agrada a tua alma, mas que não alinha você com a vontade de Deus. Porque o verdadeiro profeta de Deus, ele exorta, ele traz arrependimento, ele aponta destino, ele fala do caminho que você deve fazer, ele te ajuda você a se santificar. Então ali, por que ele tinha raiva de Elias? Porque Elias confrontava o pecado de Acabe, porque Elias era contra o sistema de Jezabel. Então Elias não ia lá falar para Acabe, ai Acabe, você vai ter a vinha, ai Acabe, Yahvé está feliz com você, ai Acabe, não. Ele ia lá para confrontar o erro. Então, querido, pode aparecer 400 profetas falando para você que você vai ter bênção. Mas se aparecer um profeta falando para você que você está no erro, escute o profeta que está falando que você está no erro, porque com certeza você está no erro. Só que nem todo aquele que é profeta, amém? Ou que se move no mover profético, tem coragem de falar o que Deus manda. Sabe por quê? Porque ele não quer ficar mal na foto. Porque ele quer ser guardado, porque ele quer ser abençoado com presente, com oferta, com reconhecimento. Essa pessoa está debaixo do domínio de Jezabel. Falsa profecia. É por isso que está cheio de falso profeta dentro da igreja. Porque está recebendo um monte de convite para ir ministrar nas igrejas. Porque está aqui nas lives falando aquilo que agrada o coração das pessoas. Eu falo com meu marido, eu fico assim, indignada. Eu falo, cara, é tão nítido que a pessoa é um falso profeta, só que você vai ver as metas que eles colocam e, cara, o povo recebe umas metas que você fala, não é possível que um ser humano na face da terra não enxerga que isso é mentira. E as pessoas estão lá, toma dedo na tela e toma presente. Ai, vamos ajudar o profeta, porque o profeta está falando mentira, querido. Se ele não está mudando a tua vida, cuidado, você pode estar escutando uma falsa profecia vindo direto da boca de Jezabel. Sabe por quê? Porque o falso profeta, aquele que se move no falso mover profético, gosta de ficar recebendo agrado. Gosta de ouvir que é de Deus. Ai, como é de Deus. Não, vamos enviar os leão, que é os maiores negócios que tem aqui de presente. Gente, eu coloco isso daqui porque eu tenho que colocar. Eu tenho que bater. Porque senão a plataforma não entrega. E querendo ou não, dá dinheiro, tá? Eu não ganho porque o povo não oferta. Então, amém? Mas para quem oferta, por que vocês acham que eles passam 24 horas aqui na frente de um celular fazendo profecia? Você acha que é porque gosta de Deus? Fala para mim, de verdade. Gente, vamos lá. Vamos botar a cabeça que o Senhor nos deu para passar, para pensar. Você acha que uma pessoa que fica 24 horas, tem gente que eu vejo que fica 8 horas fazendo live. Você acha que a pessoa que passa 8 horas fazendo live, ganhando uma pá de porrada de presente que tem aqui, porque isso dá dinheiro, é porque está fazendo a vontade de Deus ou é porque está ganhando dinheiro? Gente, é questão de raciocínio. É questão de lógica. Tá cheio de gente pegando profecia falsa. Tá cheio de gente liberando aquilo que Jezabel quer sobre a vida das pessoas, trazendo desgraça para dentro das casas, trazendo até enfermidade. Vocês conseguem entender o nível de absurdo que é isso? Gente, você recebeu uma oferta? Deus fala, todo trabalhador é digno do suor do teu rosto. Jesus recebia oferta no ministério. E, gente, isso é normal. Amém? Isso é normal. Nós devemos ofertar na vida daqueles que são boca de Deus na nossa vida. Nós devemos. Michele, eu devo? Lógico que deve. Ou você acha que a pessoa é obrigada a te servir? Sendo que Jesus também, amém? Ele também tinha as necessidades e as mulheres usavam os recursos financeiros dela para financiar o ministério de Cristo. Tem uns que não mostram nem o rosto. Então, querido, em nome de Jesus, cuidado.
O profeta de verdade, ele vai trazer alinhamento para a tua vida. Ele vai querer que você ande no caminho da santidade. Ele vai querer que você veja Cristo da forma como ele vê. Então aqui Acabe, ele falou, eu odeio ele. Por quê? Porque ele não fala as coisas que eu gosto de ouvir. Ele só vem falar desgraça. Aí aqueles que são verdadeiros são reconhecidos como profeta do caos. Aí só fala coisa ruim. Não, cara. Ele fala a verdade que ninguém quer falar. É simples. É simples. E Deus já falou isso muito claro para mim. Falou, filha, as pessoas não estão querendo ouvir exortação e correção. As pessoas querem ouvir aquilo que agrada a alma. Porque quando agrada a alma, aí elas são gratas. Eu vou receber um presente. Eu vou até ofertar. Porque eu ouvi uma palavra que ouviu na minha, que confortou a minha alma. Gente, é cada coisa. Se vocês pudessem saber, é cada coisa terrível que a gente vê. Sabe por quê? E deixa eu te falar algo aqui, e eu preciso te falar. Se você é esse tipo de pessoa, que você vai de lá em Vilave e fica dando aí, amém? Pix, que fica dando aí presentinho, você está alimentando um trono demoníaco. Você faz parte daqueles que estão sujando a noiva de Cristo. O teu dinheiro está indo para trono demoníaco, tá? Se você é esse tipo de pessoa que você fica pagando para ter revelação, você está no mesmo lado que eles. E eu preciso te alertar para que você se arrependa e pare de financiar esse sistema de Satanás. Porque se existe pessoa fazendo isso, é porque tem gente que compra e que consome. Porque tem gente que, você é o tipo de pessoa que fica 24 horas por dia atrás de uma profecia, amém? Falsa, mentirosa, que não vai te alinhar, amém? É porque você está do mesmo lado que eles. É porque você está do mesmo lado que eles. Você não teve uma conversão verdadeira. Você não encontrou Jesus. Você precisa se libertar. Porque você está debaixo do espírito do engano. Você está querendo ouvir aquilo que a tua alma quer ouvir, não aquilo que o teu espírito necessita. E deixa eu te falar, pode vir 400 pessoas profetizar para você que você vai ter uma casa, que você vai ter um carro. Se você não mudar a tua conduta, você não vai ganhar. É porque Deus ama? Não, é porque Ele te ama. E Ele sabe que as coisas dessa terra a traça corrói, mas Ele quer que você construa uma casa e uma habitação no céu. Que você construa a tua vida com Ele, para passar tempo na eternidade. Então, para de fazer parte desse sistema das trevas. Para de fazer parte dessa coisa louca que está dentro da internet, de que você está financiando um trono demoníaco. Você está andando de mão com o capeta. Vamos. Porque o que está valendo prioritário na tua vida é o teu ego. É as tuas conquistas. É Deus solucionar os teus problemas. Vamos lá. Versículo 10. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados, cada um num trono, na praça à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas preocupados em servi-los, profetizavam em frente deles. É exatamente o que eu acabei de falar aqui. Preocupado em servir, profetizavam em frente deles. Mas nenhum estava falando aquilo que Deus mandou falar. Um dos profetas chamado Zedequias, filho de Kenana, produziu para si uns chifres de ferro e declarou a Acabe: assim diz o Senhor, com esses chifres o Senhor lutará com os sírios e os derrotará completamente. E todos os demais profetas seguiram esses auspiciosos e profetizaram o mesmo destino. Eles exclamavam: sobe contra Ramote de Gileade e triunfarás, porquanto o Senhor entregará nas mãos do rei. A palavra do profeta de Deus. Agora vamos ver a palavra do profeta de Deus. Um ponto aqui. Zedequias, filho de Kenana, produziu para si chifres de ferro.
Isso aqui é um ponto muito importante. Os profetas verdadeiros do Senhor naquela época usavam os chifres dos carneiros, que é hoje aquilo que você vê, o chofar. Ou então é aquilo que você vê que às vezes os pastores, né, ungem as pessoas colocando o azeite dentro de um chifre. É aquilo ali. Aquilo ali era o que os homens, amém, de Deus carregavam o óleo da unção. Então, quando eles iam, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Quando eles iam ungir um rei vindo da parte do Senhor, que era da vontade de Deus, eles usavam aquele chifre, colocavam o azeite, o óleo e ungiam o rei. Quem foi ungido assim? Davi. Porque Davi era a vontade de Deus, era plano do Pai. Um outro exemplo, quando Samuel, ele era um homem de Deus, mas quando Samuel foi ungir Saul, ele não ungiu Saul com o chifre do carneiro. Ele ungiu Saul numa botija de barro. Por quê? Porque Saul não era a vontade de Deus, Saul era a vontade do povo. Então aqui Zedequias construiu um chifre como se ele fosse um profeta de Deus. Mas ele não era. Porque Deus não habita em coisas feitas por mãos humanas. Deu para entender o porquê que tem o porquê que está descrito aqui que Zedequias produziu para si chifres de ferro? Porque está cheio de gente que produz para si coisas para imitar aquilo que é da parte de Deus. Está cheio de gente que produz até mover falso. Está cheio de gente que produz profecia. Agora vamos lá. A palavra do profeta de Deus. Enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías lhe sugeriu, os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar como eles e predizer o sucesso do rei em sua campanha. Então aqui chegaram nele e falaram, olha, tá todo mundo falando que vai dar tudo certo. Se eu fosse você, eu falava a mesma coisa. Vamos lá. Entretanto, Micaías contestou, tão certo quanto vive Yahvé, juro por meu nome, que falarei apenas o que Yahvé, o Senhor, me ordenar. Quando chegou à presença do rei, este lhe indagou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ao que prontamente lhe respondeu, atacas e será bem-sucedido, porquanto Yahvé lhe entregará nas mãos do rei. Diante disso, o rei lhe questionou, quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em nome do Senhor? Então o profeta declarou, vi todo Israel disperso por muitas colinas, como ovelhas que não têm pastor, e disse Yahvé, estes não têm senhor, volte cada um em paz para sua casa. E o rei de Israel afirmou a Josafá, eu não te adiantei que ele não profetizaria o bem ao meu respeito, mas somente o mal? E Micaías acrescentou, ouve a palavra de Yahvé, vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à direita e à sua esquerda. Então Yahvé indagou, quem enganará Acabe, a fim de que ataque Ramote-Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação, mas outros sugeriam ideias diferentes. Até que finalmente um espírito colocou-se diante de Yahvé e declarou, sou eu que haverei de enganá-lo. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou, de que modo pretendes realizar isso? Ao que respondeu, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que Yahvé, o Senhor afirmou, tu enganarás e ainda prevalecerás, sai e faze o que deves fazer. Agora, portanto, Yahvé colocou um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, mas Yahvé é quem pronunciou contra ti a desgraça. Então Zedequias, filho de Kenana, deu um tapa no rosto de Micaías e interrogou, de que maneira o espírito de Yahvé saiu de mim e foi falar contigo? Deixa eu parar aqui, rapidinho. Você sabia que isso acontece nos dias de hoje? Que é cheio de gente que tem essa mesma atitude aqui? Pessoas
que se acham que estão debaixo do espírito da profecia, que é Cristo, debaixo do dom da revelação, e vêm questionar: quem você pensa que é para falar uma profecia diferente do que eu estou dizendo? Deixa eu te falar algo. Se isso acontecer com você, querido, chama a pessoa, fala: vamos ver Deus é com quem agora? Porque se você tiver na presença de Deus, você pode ter certeza que Deus vai te justificar. Porque as pessoas não gostam de ser confrontadas. Falso profeta não suporta ouvir uma profecia diferente do que a dele. Michele, como eu sei que uma profecia é real e como uma profecia não é real? O Espírito testifica. É por isso que você tem que ter vida de oração com o Senhor. O Espírito testifica outro Espírito. A palavra testifica. Não tem como uma profecia, amém, que veio da parte do Senhor, não ser pautada e embasada na palavra de Deus. Vai vir outra pessoa e vai testificar. O Espírito Santo vai testificar dentro do teu coração. Mas se você não tiver aliança com o Espírito Santo, você não vai saber. Você vai se deixar enganar. Você vai se perder. Então aqui, o que aconteceu? O próprio Deus colocou o Espírito na boca deles, dos falsos profetas. Foi Deus que permitiu. A profecia, ela era real. Então, isso aqui mostra também o quê? Tem profecias que têm cara de verdade, mas não são. E quando você anda nessas profecias que parece que são, mas não são, você foge do teu destino profético. Você deixa de viver as bênçãos do Senhor para a sua vida. Porque você começa a viver à base de mentira. Você começa a viver à base daquilo que aquela pessoa está dizendo e não sobre aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Você foge da rota profética de Deus para a sua vida. Vamos continuar aqui. Versículo 25. E Micaías replicou-lhe: vê-lo-ás e compreenderás no dia em que tiveres de vaguear de um aposento a outro para te esconderes. O rei então ordenou: prende Micaías agora mesmo e conduza-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e declarem: assim fala o rei, lançai este homem na prisão e alimentai-o com uma quantidade mínima de pão e água até que eu retorne são e salvo da batalha. Contudo, Micaías afirmou: se voltar são e salvo é porque Yahvé não se expressou pela minha boca. É ousado ou não é? Deixa eu te falar. Um profeta de Deus, ele é ousado. Ele não tem espírito de medo. Ele tem temor a Deus, mas ele não teme homens. Ele fala o que tem que falar, doa quem doer. Ele se posiciona da forma como que tem que ser. Elias, Eliseu, João Batista, Micaías. Profeta, que é profeta, não tem medo. Sabe por quê? Porque ele tem um espírito de guerreiro. Porque ele entendeu para que ele foi chamado. Ele não está se preocupando se a pessoa gosta dele ou deixa de gostar. Ele não está se preocupando se a pessoa vai falar com ele ou não vai. Ele não está se preocupando se a pessoa está falando mal ou não. Para ele, pouco importa. Tanto faz. Eu nem me importo. E eu não estou falando isso. Nossa, você está se achando Não, gente, eu estou falando aquilo que é real, porque eu aprendi, eu preciso compartilhar algo com vocês. Vamos parar aqui. No início da minha caminhada, quando eu voltei para Jesus, o Senhor sempre me usou, amém, com profecia. Só que teve um período da minha vida, assim que eu voltei, que eu casei, para quem já conhece meu testemunho sabe que Jezabel tentou me matar literalmente. Os espíritos malignos tentaram acabar com a minha vida literalmente. E teve um período em que Deus foi muito misericordioso comigo. Muito misericordioso. Porque teve um período em que eu discerni que eu estava debaixo da regência do espírito de Jezabel. Em que eu estava falando, mas não era 100% das coisas de Deus. E ali eu peguei e falei para o Senhor. Eu fui ousada na presença do Pai e eu peguei e falei para ele. Eu falei: Senhor, que esse espírito maligno saia de mim.
E enquanto esse espírito maligno que foi enviado para trazer confusão através do meu mover profético não sair, que o Senhor não me revele mais nada. E o Senhor calou. Eu não profetizei nada. Se eu não me engano, acho que foi 6 ou 7 meses sem ouvir nada da parte do Pai. Porque eu falei, eu me recuso, Jesus. Eu me recuso a dar minha boca para Satanás. Eu falei, se for para sair profecia falsa da minha boca, que o Senhor não me use mais. E ali eu fui pro pó. E ali eu fui jejuar. E ali eu fui buscar. E ali eu fui clamar. Porque eu falei pro Senhor, eu falei, se o Senhor quer me usar da forma como o Senhor falou que vai me usar, então o Senhor me limpa. Porque eu não posso ser um vaso sujo nas mãos do Senhor. Só que o que acontece, povo de Deus, são pessoas que não fazem isso. Então, por que eu falo dessa forma com vocês? Porque eu sei, porque eu já passei por isso. Eu já passei. Então é por isso que hoje eu não tenho medo de nada. Hoje eu sei exatamente quem eu sou em Cristo Jesus. Porque eu não posso ser hipócrita, mentirosa aqui e falar para vocês que não aconteceu isso comigo, porque aconteceu. E eu sei que o Senhor permitiu que eu passasse por isso, para que hoje servisse de testemunho para você. E o que eu estou querendo dizer é, querido, se você se move no mover profético, se você é chamado profeta, se você está sentindo que as suas profecias que estão saindo da sua boca estão vindo de vaso contaminado, está vindo de forma errônea, se arrependa, peça para Deus, Senhor, tampa minha boca, mas que eu não fale nada que não venha da tua presença. Porque a gente precisa ter esse posicionamento, porque senão Satanás, ele vai corromper o chamado profético. Doeu, doeu. Porque todos nós estamos, amém, suscetíveis a passar por isso. Sabe por quê? Porque eu e você somos homens e mulheres carnais. E Satanás, ele está ao nosso derredor para tentar tragar a gente como um leão, para tentar contaminar os dons que o Senhor te deu, para tentar contaminar aquilo que o Senhor confiou na tua mão. E ainda tinha um sério agravante comigo. Por quê? Porque os meus dons haviam sido contaminados no passado. Porque a minha vez, um período da minha vida, a minha boca não foi boca de Deus, foi boca de capeta. Porque eu carregava espírito de adivinhação. E eu preciso contar isso para vocês. Porque às vezes as pessoas podem estar passando pela mesma coisa que eu passei. Talvez você serviu às trevas. Talvez você foi boca para espíritos adivinhadores. E deixa eu te falar. Jezabel e os demônios adoram atacar esse tipo de pessoa que um dia já serviu a eles. Querendo o quê? Trazer espírito de adivinhação. Parece que é profecia, mas não é. Agora vocês conseguem entender o porquê que eu sou tão radical na minha busca com o Senhor? E por que o Senhor sempre me leva a níveis mais profundos e mais profundos? Porque entenda algo. Quanto mais é dado, mais é requerido. Quanto mais Deus te usa, mais Satanás vai tentar corromper aquilo que Deus te deu. Então, povo de Deus, eu vivo para Deus. Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família. Mas eu tenho que estar constantemente tendo uma vida de santificação, de renúncia. Então, não tem nada que me abale. Eu vou falar o que eu tiver para falar, doa quem doer, você deixando de me seguir ou não, você escutando as lives ou não, a pessoa me adorando ou não. Eu não tô nem aí. Eu não me importo se você gosta, se a pessoa vai gostar de mim. Eu não me importo se a pessoa vai falar mal de mim, eu não tô nem aí. Eu vou fazer aquilo que o meu pai mandou fazer. Eu vou falar aquilo que o meu pai mandou falar, você gostando de mim ou não. Muitas pessoas acham que eu sou fria. Não é que eu sou fria. Eu não sou fria. Eu tenho uma certa limitação, eu tenho uma dificuldade de fazer amizade, amém? Isso é de mim, eu sempre fui assim. Eu tenho uma certa dificuldade de me relacionar com pessoas, porque eu sou assim desde a infância. Isso é comigo, amém? Eu tenho dificuldade de conversar, não parece, mas eu tenho. Mas existe algo que o Senhor me moldou. Eu tenho um discernimento de espírito muito aguçado. E eu sei quando a pessoa está se aproximando de mim para querer algo em troca.
ou então quando ela está sendo usada por um espírito de Jezabel, principalmente porque eu quase morri. Porque o espírito de Jezabel estava junto com o espírito da morte e foi na porta da minha casa para me pegar, para me matar. Então eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu já vivi. Então é por isso que eu me movo de uma forma tão radical, que muitas pessoas falam, nossa, mas você é muito radical. Mas eu sei o porquê que eu sou. Eu vou parar aqui porque amanhã a gente continua o versículo 29, amém? Povo de Deus, o que o Senhor quer nessa manhã é: estejam atentos, estejam alerta. Estejam atentos e estejam alerta àquilo que o Senhor, amém, está para falar com vocês, está para fazer com vocês. Por que eu vou falar tanto de Jezabel aqui? Por que eu vou trazer um estudo sobre o espírito de Jezabel aqui para vocês? Porque para quem está fazendo o jejum, vocês vão ser ativados e já existe uma série de pessoas que já estão fluindo de níveis profundos com Deus. Muitas pessoas já estão entrando a níveis profundos por conta desse jejum. E se você não se cuidar, se você não se blindar, Satanás vai querer corromper aquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus está levantando homens e mulheres que não vão temer. Que não vão temer diante da presença do capeta e vai falar aquilo que precisa ser dito, trazer alinhamento, trazer arrependimento. Sabe como que o espírito da falsa profecia vai sair do nosso meio? Quando o espírito da profecia, que é Cristo, tomar o lugar de volta de onde ele nunca deveria ter saído. Por que está cheio de falso profeta? Porque os profetas verdadeiros não se posicionam. Por que está cheio de falsa profecia? Porque está cheio de gente que quer escutar aquilo que agrada a alma e não aquilo que o coração e aquilo que o espírito precisa ouvir. É simples. É simples. Não tem uma matemática. Gente, é simples, não é complicado, não. Não é complicado. Tá cheio de gente, amém? Tá cheio de gente que é, amém? Falso profeta, que só tá lá dando falsa profecia. Por quê? Porque tem gente que escuta as falsas profecias. E um profeta de Deus não se abala. Sabe por quê? Porque ele sabe a identidade que carrega. Eu sei o Pai que eu sirvo. Eu posso ir lá e provar. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei de onde Deus me tirou. Um ponto importante. Amém? Um ponto importante. Em nome de Jesus. Destrona ego, orgulho. Destrona ego, soberba. Destrona altivez de espírito. Não deixa Satanás mexer, amém, na tua identidade. Satanás vai se levantar contra você, principalmente quando você fala a verdade, para tentar te desestabilizar, para tentar fazer você perder, para tentar fazer você, amém, desacreditar de quem você é. Mas permaneça, permaneça. Sabe por quê? O justo não se justifica. O justo não se justifica. Gente, não liga não, tá? Não se abala não. Não se abala não. Faz parte. Tudo é permissão do Senhor. O justo não se justifica. Quem te justifica é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Vamos orar? Em nome de Jesus. Eu vi que a irmã pediu aqui oração, né? Cadê? Primeiro, como que faz se você receber uma falsa profecia? O que você faz quando você recebe uma falsa profecia? Você vai repreender. Primeiro ponto, você vai repreender. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Um exemplo.
Aconteceu no ano passado uma coisa muito séria com uma pessoa que acompanhava a live. Ela viu a live uma vez, e ela entrou no grupo de oração, e depois ela começou a falar comigo por algumas coisas que estavam acontecendo, e eu comecei a acompanhar ela junto com meu esposo. E teve uma vez que ela estava ouvindo uma live, e foi liberado, olha isso aqui, e foi liberado para ela que ela estava com uma enfermidade no coração. Escuta, foi falado que ela estava com problema no coração, que ela estava sentindo isso e aquilo outro, mas a menina estava bem. Não tinha nada com ela. E aí ela me mandou mensagem desesperada: irmã, eu recebi uma profecia que eu vou ter que fazer um negócio no coração. Eu nem lembro o que era que ela ia ter que fazer. Eu vou ter que fazer algo no meu coração, porque eu tô com o meu coração assim, eu tô com o meu coração assado. Na hora o Espírito Santo pegou e falou assim: é mentira, é falsa profecia. Foi liberado um espírito de enfermidade sobre a vida dela. Aí na hora eu peguei e falei: fulana, deixa eu te falar algo. Você sentiu paz quando você recebeu isso? Não. Tá. Você já teve problema? Não. Tá. Eu falei: irmã, deixa eu te falar algo. O Espírito Santo acabou de me falar aqui que isso é mentira. Porque depois que ela começou a receber, que ela recebeu essa profecia, ela começou a sentir sintoma. Ela começou a sentir palpitação, ela começou a sentir cansaço, ela começou a ficar doente. Por conta de um espírito maligno de enfermidade que foi liberado sobre a vida dela. Eu falei: irmã, em nome de Jesus, isso é mentira do capeta para te prender dentro de um espírito de enfermidade e trazer enfermidade para dentro da tua casa. Aí nós oramos e quebramos, a mulher ficou boa. Para honra e glória do Senhor, a mulher tá boa, com o coração lá perfeito. Não precisou fazer nada. Gente, em nome de Jesus, cuidado para aquilo que vocês dizem amém. Cuidado para as coisas que vocês recebem e vocês saem falando amém, 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 amém para tudo. Não é assim que funciona, não. Deixa eu te falar algo. Às vezes a tua vida está fechada, está protegida. E Satanás está tentando entrar de alguma forma dentro da tua casa. E Satanás está tentando entrar de alguma forma dentro de você. Amém? Ali, dentro da sua família, sobre a sua vida. Só que você está fechado. Só que ele sabe que você tem algo na tua alma, que você precisa ouvir algo que agrada a tua alma. É aí que entra o espírito da falsa profecia. Ele sabe os sonhos e desejos do teu coração. Ele sabe o que você deseja. Ele sabe o que você quer. Então, o que vai acontecer? Ele vai usar uma falsa profecia para fazer com que você fique a tua vida todinha buscando viver sobre aquela profecia, sobre aquela palavra que foi liberada. E às vezes aquilo ali que foi liberado para você nem é aquilo que Deus tem para você. Cuidado. Amém? Cuidado. Em nome de Jesus. Cuidado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eu vou orar aqui. Amém? Eu vou orar por todos aqui. Glória a Deus. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu apresento, Senhor, essas vidas diante do teu altar. E eu declaro, Pai amado, Pai querido, que eu me incluo também, Senhor, nesta oração, Pai. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que os anjos do Deus vivo de Israel, anjos de guerra, anjos de batalha espiritual, anjos que ministram, Senhor, em nome de Jesus, a libertação, começam a se movimentar, Senhor, em favor, Pai, dos teus filhos, colocando-se à direita de cada um deles. E eu declaro, Pai amado, Pai querido, que a partir de agora, eu me revisto da tua armadura espiritual, lavada, remida no sangue do Cordeiro, para que eu venha guerrear e orar, Pai, interceder por essas vidas e também, inclusive, pela minha, do meu marido, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai amado, Pai querido, que o Senhor quebra hoje, em nome de Jesus, toda a influência de espíritos demoníacos de adivinhação, todas as influências de espíritos demoníacos, papai, que estão debaixo da linhagem de Jezabel, toda a doutrina de Jezabel, sai agora.
toda manipulação das trevas, toda manipulação do profético, toda contaminação, Senhor, em nome de Jesus, sai agora. Toda regência, Senhor, do espírito de Jezabel sobre essas vidas, cai por terra agora. Em nome de Jesus, pega todas as suas coisas, as bagagens espirituais que você trouxe e sai agora. Em nome de Jesus, larga essas mentes, larga essas vidas. Em nome de Jesus, espírito de manipulação. Espírito de manipulação cai por terra agora. Em nome de Jesus, sai. Bata em retirada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós arrancamos, Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito de manipulação, todo espírito que traz falsa profecia, todo espírito maligno, Senhor, que tem se alimentado da vida deste homem, da vida dessa mulher, cai por terra agora em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que não haverá mais manipulação. Eu declaro, Pai, que não terá mais falsas visões. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. O Senhor nos toca da cabeça à planta dos pés. O Senhor nos lava com o sangue de Yeshua. O Senhor passa, Pai, em nome de Jesus, o teu azeite, Senhor, nos nossos olhos, o teu azeite nos nossos ouvidos, nas nossas bocas, no nosso coração, na nossa mente, no nosso intelecto. O Senhor nos purifica, o Senhor nos limpa. Tira, Senhor, toda a contaminação, Pai. Em nome de Jesus, que sejamos vasos limpos, ornados, Pai. Em nome de Jesus, por ti, Senhor. Eu declaro que Satanás não trará nenhum tipo de contaminação, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, a vida de todos aqueles, ó Pai, aqui, Senhor, que estão precisando de porta de emprego. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, porta de emprego aberta. Eu declaro também, Senhor, em nome de Jesus, provisão financeira. Eu declaro que os anjos do Eterno, aqueles que cuidam, Senhor, dos tesouros espirituais, dos tesouros celestes, que cuidam, Senhor, de todo o ouro e toda a prata que pertence ao Deus vivo de Israel, que eles venham ser liberados pelo Senhor, Yahvé, para que eles venham trazer provisão para os teus filhos. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles, Pai. O Senhor sabe o que cada um do teu filhinho e tua filhinha aqui necessita. Então, libero dos mais altos céus provisão, recursos financeiros, estratégias, em nome de Jesus. Tira, papai, em nome de Jesus, toda a mordaça, papai. Tira todas as amarras das finanças, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, as correntes que aprisionam, Senhor, a vida financeira dos teus filhos. Pai, eu declaro também que é quebrado, em nome de Jesus, todas as algemas e todas as correntes que prendem homens e mulheres, ó Pai, na depressão, na ansiedade, na síndrome do pânico, Pai, no medo. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor visita essas almas agora, tirando elas do cativeiro, tirando do calabouço, libertando, Senhor, as emoções, trazendo cura para a alma, trazendo cura, Senhor, em nome de Jesus, nos sentimentos, Pai. Eu declaro o alinhamento entre corpo, alma, mente, espírito, coração e DNA. Eu declaro que o Senhor toca agora, Senhor, em nome de Jesus, na vida de todos esses, Pai, que estão presos, Senhor, na ansiedade, que estão presos, Senhor, na síndrome do pânico. Pai, transtornos de bipolaridade. O Senhor traz hoje libertação, Pai. Liberta os teus filhos. Sai agora, em nome de Jesus, todos os demônios que aprisionam essas mentes a cativeiros, Pai, espirituais, da depressão, da tristeza, da solidão, da lamúria. Em nome de Jesus, sai agora. Seja quebrado, seja destruído, seja destronado, Pai. Em nome de Jesus. Clamamos também, Senhor, por esta nação. Eu clamo, Deus vivo de Israel, para que o Senhor toque, Senhor, nesta nação. Toque nas igrejas brasileiras, que haja um despertar, um efatá, Senhor, nos ouvidos, um efatá nos olhos, para que haja o posicionamento e o realinhamento da noiva do Cordeiro, Pai. Para que o Messias volte ao lugar de onde nunca deveria ter saído, Senhor. Pai, nós entregamos a igreja do Brasil nas tuas mãos, Senhor. Para que o Senhor conduza conforme a tua vontade e o teu querer. Que o Senhor seja, papai, o cabeça, o Cristo, a pedra angular, do qual, papai, toda a igreja tem que ser edificada, Pai. Pai, nós colocamos também o Senado nas tuas mãos, os três poderes. Nós colocamos, Senhor, em nome de Jesus, o Brasil nas tuas mãos, declarando que só o Senhor
Só o Senhor é capaz de mudar a rota. Só o Senhor é capaz, Senhor, de transformar, Senhor, esta nação. Nós nos arrependemos, Senhor, por todo pecado. Nós nos arrependemos, Senhor, por toda idolatria que é levantada neste lugar. Nós nos arrependemos como igreja, como corpo, como família do Deus vivo de Israel. Nós nos arrependemos, Senhor, em nome de Jesus, de toda perversão sexual. Nós nos arrependemos dos altares demoníacos que foram levantados. Nós nos arrependemos, Senhor, em nome de Jesus, de todas as obras malignas que foram feitas, Pai, nas terras do Brasil. Declaramos que o Senhor lava agora todo o território brasileiro, Senhor, do norte ao sul, do leste ao oeste, com o sangue do Cordeiro, limpando todo feitiço, limpando, Senhor, todo o trabalho, limpando, Senhor, em nome de Jesus, todos os terreiros, limpando tudo, Jesus. Vai limpando agora. Venha, Senhor, lavando, Senhor, o Brasil contra todo mal. Venha, Senhor, destronando, papai, a regência da rainha dos céus e seus demônios. Destrona agora. Nós quebramos as estruturas demoníacas que abalam, Pai, o Brasil. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que só o Senhor é Deus. 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 O Senhor é o Deus desta nação. Não existe pai padroeiro, não existe nada. É só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus vivo de Israel, sobre tudo e sobre todos. Sobre todas as nações, tu és Deus, Pai. Nós reconhecemos isso, Senhor. Em nome de Jesus. Que se cumpra a tua vontade, que se cumpra o teu querer. Colocamos a economia deste país nas tuas mãos, Abba. Declaramos, Senhor, que nós, os filhos do Deus vivo de Israel, não sofreremos abalo. Eu declaro e profetizo que nós estaremos escondidos debaixo das tuas asas. Eu declaro e profetizo, Senhor, que nós não seremos abalados, Pai, por conta da crise financeira que está para se instaurar sobre esta nação, Pai. Eu declaro, Senhor, que o Senhor é o nosso provedor. O Senhor nos dará estratégia, assim como o Senhor Deus deu a Josué, a José e a Josué na batalha. O Senhor deu estratégias de guerra, Pai, a Josué. E o Senhor deu estratégias também a José para estocar, para guardar. O Senhor também enviou provisão no deserto. E eu declaro, Pai, que isso será liberado em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu recolho agora todos os restolhos dessa batalha espiritual. Eu declaro que tudo que foi destronado, eu declaro que tudo foi quebrado, eu declaro que todas as regências malignas que estavam, Senhor, pairando sobre nós, é recolhido agora, varrido com vassouras de fogo e levado para o lugar de onde o Senhor Jesus Cristo determinar. O Senhor troca as nossas vestes, troca as nossas armaduras. O Senhor limpa, papai, em nome de Jesus, todo o ambiente. E o Senhor apaga o nosso rastro, o Senhor apaga o nosso cheiro, o Senhor traz confusão ao arraial do inimigo e os infernos, Pai. O inferno, os demônios do inferno não poderão nos acessar. Nem a mim, nem aos meus irmãos, nem aos meus queridos e nem aos queridos dele. O Senhor guarda, Pai, a nossa saúde, o Senhor guarda as nossas finanças, o Senhor guarda tudo que carrega o nosso nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração, toda a exaltação, todo o reconhecimento seja dado ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós não terminamos aqui Reis 22, tá? Porque se estendeu aqui, mas a gente termina amanhã. E aí amanhã, se der, a gente começa a segunda Reis. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada pelas ofertas, amém? Pelos presentinhos. A irmã que estava aqui incentivando, que Deus abençoe tua vida, querida, em nome de Jesus, amém? Muito obrigada pela dedicação, muito obrigada pelo esforço. Aqueles que ofertaram com os presentinhos, que o Senhor, amém, multiplique sobre a sua vida, traga transformação, toque na sua vida financeira, amém? Em nome de Jesus. E que Deus abençoe, tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. E amanhã nós estaremos aqui, em nome de Jesus. Para quem está no jejum, façam a leitura, façam a renúncia, amém? Não acumula as leituras. E deixa eu te falar algo, Jesus está em campo, amém? O mestre está no nosso meio. O mestre está no nosso meio. E eu, se fosse você, eu falava para ele, Pai, me permita te ver.
Pai, me permita ter essa experiência de te ver. Jesus vai começar a se revelar. Amém? Jesus vai começar a se mostrar. Peça, peça, passe tempo, seja intencional. Ele vai começar a se revelar. Nós estamos no maior período profético. Se você pedir, ele vai dar. Se você pedir, ele vai revelar. Ele vai começar a se mostrar. O meu marido, essa noite, ele teve um sonho com Jesus. Ele só ainda não viu o rosto dele. Mas eu falei, amor, pede. Pede porque ele vai permitir. Então ele já está começando a visitar. Sabe por quê? Porque ele já está passando em revista em nosso meio. Esse é o mês que ele desce ao campo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então ele veio pessoalmente para passar em revista. Que Deus abençoe vocês. Se eu fosse você, eu não perdia tempo. Se eu fosse você, eu construía, amém, essa intimidade com o Pai. E você vai viver o sobrenatural de Deus, de forma natural. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.